Em Efésios 4,17, ele começa falando a respeito da maneira como devemos andar, que não pode ser como a dos gentios. Quando ele fala da maneira de andar, ele não está falando da ginga, do balanço do corpo. Ele está falando da forma como nós nos comportamos, como nós nos conduzimos no caminho. E uma das coisas que eu quero apresentar para você é que há uma diferença entre a experiência de conversão e a expectativa que Deus tem a respeito de mim e de você sobre como nós vamos caminhar. Então eu quero destacar que andar no Espírito é tanto uma ordenança, por um lado, como também, por outro, um recurso para vencermos a carne e o pecado. Até porque Deus não pediria nada de mim e de você que Ele não nos desse a condição ou a capacidade de poder cumprir. Ele seria injusto se pedisse de mim e de você ser de santos como eu sou santo, sem nos dar os recursos sobrenaturais para isso. Mas é importante que a gente entenda essa dinâmica. E eu quero mostrar para você que andar no Espírito significa não andar de forma errada. Andar no Espírito, andar da forma correta, significa outras formas de andar que sejam erradas. E eu quero destacar 3 delas, que nós, se decidimos andar no Espírito, não podemos andar dessa forma. A primeira, que é o primeiro ponto que já vou destacar, é não andar na carne. A segunda, eu quero falar sobre não andar pelos sentidos. E daqui a pouco vou explicar melhor o que é isso. Em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre não andar por vista. Todas essas coisas estão relacionadas com o entendimento do que é andar no Espírito. Mas vamos começar aqui com a ideia que eu já estava trabalhando. A experiência de conversão nos proporcionou acesso a uma nova natureza. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, e se você for rápido, eu gostaria que você me acompanhasse. 2 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Pediria até mais, se for possível, o pessoal da mídia, se tivesse acesso rápido, projetar. Se não, tudo bem. Eu sei que estou pegando a turma de surpresa em muita atividade. Mas se você tiver condições, acompanhe. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. O apóstolo diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou fazer uma pausa. Pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, considere o poder de Deus. Não estamos falando de algo natural. Em segundo, nos foram concedidas, não serão, já foram concedidas, disponibilizadas, ofertadas, doadas da parte de Deus. Não algumas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu e você podemos viver uma vida cristã diferenciada, não por causa do esforço, não por causa do nível de dedicação mera e simplesmente, mas porque Deus disponibilizou recursos sobrenaturais para que eu e você possamos viver dessa forma. Quantos são gratos a Deus por isso? Diga amém. Então vamos continuar. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Obviamente ele está falando a gente convertido. Ele está dizendo que Deus nos deu preciosas e muito grandes promessas. Ele não chama nem só de grande, mas de muito grande. Quais são essas promessas? Aquelas que dizem respeito ao lugar onde eu e você podemos viver, manifestando a santidade de Deus, vivendo em comunhão com Ele e escapando dessa forma, por participar. A expressão coparticipante significa participar juntamente com. Participar do quê? Da natureza divina. O novo nascimento nos proporciona acesso a uma nova natureza. Ele não apresenta a ideia aqui de que já está tudo resolvido. Ele até usa a expressão para que vocês se tornem. Não significa que eles não estavam participando em nenhum nível, mas significa que não estão, obviamente, vivendo isso de forma plena, completa. É algo no qual eu e você não apenas podemos, mas devemos crescer, experimentar a natureza de Deus. Há uma nova natureza que nos foi disponibilizada em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, a expressão ali, nova criação. Ele diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Às vezes a gente só pensa em termos de pecado. A culpa foi removida, os pecados foram perdoados e agora há uma nova vida. Não, é mais do que isso. É mais do que Deus apenas ter removido o que de ruim carregávamos. Quando a Bíblia diz que tudo se fez novo, significa uma realidade completamente nova. E nessa nova realidade, eu e você podemos participar da natureza de Deus.
No entanto, quase sempre que estamos falando sobre o assunto de santidade, transitando nessa doutrina da santificação, eu costumo enfatizar que o novo nascimento não eliminou a velha natureza, embora nos dê acesso a uma nova.